Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi Ferreira, jornalista. Estou passando rapidamente para fazer uma indicação de leitura para vocês, que é do pequeno Manual Antirracista, da escritora Djamila Ribeiro. Um beijo e boa leitura. Gratidão, obrigado, Vivi Ferreira, e uma boa indicação para a gente continuar combatendo aí, infelizmente, esse grande mal que ainda carregamos, né, o racismo. Envie também você um vídeo para o nosso programa. Nosso WhatsApp é 31 99642 8473. Comece de novo por onde? Por dentro. Liberte as amarras do seu pensamento e siga a viagem para outro lugar. O amor nos dá asas, esperança e coragem, e a fé determina a nossa engrenagem. O fruto desponta se o amor vencejar. Comece de novo abrindo a cancela, espalhe alegrias, a vida é tão bela. Reabra a janela do seu coração e ouça na noite o silêncio de um grito, o refrão do vento, o sopro infinito, os olhos de Deus em sua direção. Comece de novo por onde? Por dentro. Desfeche as amarras do seu pensamento e siga a viagem para outro lugar. Comece de novo por onde? Por dentro. A força que vibra em seu pensamento é a vida que muda se você mudar. É a vida que muda se você mudar. Comece de novo abrindo a cancela, reabra a alegria, a vida é tão bela. Reabra a janela do seu coração e ouça na noite o silêncio de um grito, o refrão do vento, o sopro infinito, os olhos de Deus em sua direção. Comece de novo, 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 comece de novo por onde? Por dentro. Muito bem. Então, obrigado. Tudo a ver com o nosso tema de hoje, o perdão, com o final de ano, nessas travessias que estamos passando, essa pandemia, começar de novo, o olhar de Deus, a nossa insistência com um mundo de paz possível. Isso mesmo, é essa a mensagem. Parabéns. E sempre por dentro, né? Começando por dentro. Renê, isso tem muito a ver com o nosso processo aqui da construção do livro Horizonte de Perdão. E quando no outro bloco você apresentou, dizendo que
são 11 países, né, autores de 11 países que Isso. compõem essa obra, eu disse, e com realidades muito conflitivas. Exato. Guerra, ditadura. Então, um comentário assim um pouco sobre, um geral para a gente aí, sobre os artigos. Nós escrevemos também uma parte do livro, né? Então, Dom Vicente, esse livro, a gente fez aí um desafio, né, a vários pesquisadores, professores, homens e mulheres aí de diversos países, né? E eles tinham que... Vamos fazer rapidinho os diversos países? Sim. Você lembra? Haiti, Iraque, Irã, Chile, Colômbia, Portugal, Suíça, o Brasil e México. Exato. Faltou algum? Acho que faltou algum. Taiwan também. Tem uma taiwanesa. Isso. Então... E essas pessoas, elas tinham que escrever alguma realidade de vulnerabilidade, de dificuldade desses países, mas que estava num processo de reconciliação, um processo de perdão, mesmo que não completo, né? Então, por exemplo, a autora, professora do Chile, né? Ela escreveu sobre o processo da ditadura no Chile. Claro, obviamente, tem muitos resquícios, as pessoas ficaram marcadas, né? Pessoas que perderam aí seus entes queridos pelo processo ditatorial. É um processo, está sendo perdoado. Por isso o nome do livro, Horizontes de Perdão. Me chama a atenção nessa experiência lá do Chile, ela dizendo que temos que tomar cuidado até com as construções dos museus. Exato. Porque às vezes o museu quer encerrar a memória ali, enquanto que a memória é um processo vivo do povo, da comunidade. Exato, e a memória é um processo fundamental, né, Dom Vicente? Porque as pessoas, as gerações atuais, elas precisam saber o que aconteceu e como foi a dor das pessoas que viveram esse processo de ódio, né? E o perdão, ele não funciona sem a memória, sem a profunda memorização e entendimento da dor do outro, para aí sim você conseguir alcançar um processo de reconciliação. Agora, aqui no Brasil, você escreveu sobre a questão da tragédia em Mariana, eu sobre Brumadinho, mas eu queria que você destacasse a nossa amiga que escreveu sobre a questão da escravidão dos negros. A professora, teóloga negra, Cleusa Caldeira, né, lá do Paraná, doutora em teologia, ela escreveu sobre o processo do escravismo, da escravidão, dos efeitos que esse processo ainda tem na população brasileira, né? E a gente precisa entender isso profundamente, entender que, no fundo, é um povo que sofre, né? Todos nós temos esse efeito aí na nossa sociedade, mas, sobretudo, a população negra. E não adianta a gente tapar os olhos para essa realidade. Dom Vicente, certa vez, essa que é uma amiga, né, a Cleusa, ela dizia assim, poxa, é muito difícil a gente entrar, por exemplo, numa loja e por causa da cor da pele, a pessoa ficar vigiando, achando que vai fazer alguma coisa errada. Isso acontece. Sim. Não adianta a gente falar que não acontece, isso acontece. E é muito triste na nossa sociedade os nossos irmãos viverem isso, ter gente que vive isso, né? O que mais me chama a atenção em todo esse livro, a gente teve que ler várias vezes, porque foi uma construção, assim, inclusive de outros idiomas, tradução, então, uma construção complexa, exatamente que ele fica estampado assim, que o esquecimento nessas situações, ele é o pior caminho. Primeiro, porque é impossível esquecer. De alguma forma, essas coisas retornam. Exato. Até uma questão psíquica, né? O que é muito forçadamente para ser esquecido, vai retornar, nem que seja como trauma, num pesadelo, como trauma. Exatamente. Então, como que esses processos de reconciliação, de perdão, eles precisam da memória. Uma memória que vai contando, narrando outra vez com muita paciência. Agora, tem artigos aqui que mostram também
de processo também de muitas frustrações, né? Que Exato. é um perdão, mas aí sem justiça não há perdão, mas também um perdão só pela justiça fica incompleto. Exatamente. Como é que você vê essa relação entre perdão e justiça? Exato. Eu destacaria aí, por exemplo, o artigo da Colômbia, né, do Andrés. Ele diz sobre o processo da guerrilha, né, da luta que teve armada na Colômbia, né, entre as Farc, os paramilitares, e como que muitas famílias elas sofreram com isso, tiveram pessoas sequestradas, corpos que nunca foram encontrados, né? Só um parênteses aqui, eu lembrei de outro país, que é o Congo, um artigo muito bonito também, de um frei dominicano. Bom, e aí o Andrés, ele dizia sobre isso, processo de memória, mas justiça e o perdão, que no fundo não ocorreu isso na Colômbia. Na verdade, foi um processo político de redemocratização, mas que no fundo as vítimas elas não foram ressarcidas e nem tinha como ser totalmente. Ficou aí uma chaga aberta. Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco e podemos sair desse bloco com mais uma canção, Tom? Preciso descobrir o que há de bom em nós, ter motivos para sorrir e soltar a nossa voz. Boas novas traz o vento, tem a força da paixão, fica leve o pensamento, fica forte o coração. Seja leve, seja livre, deixe o corpo levitar e que o sol no horizonte nos convide a sonhar. Seja leve, seja livre, como um pássaro a voar, sempre em qualquer direção. É feliz quem sabe amar. Quem sabe amar.